Graça e paz, povo de Deus, shalom, shalom a todos, bem-vindo ao canal Eclésia e Reino de Deus. Neste canal nós falamos sobre conteúdos relacionados ao Reino de Deus, dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, 5 ministérios, unção, poder, autoridade, a vida de Jesus, a vida dos apóstolos, a missão da igreja e coisas afins. Se você gostar deste conteúdo, inscreva-se no canal. Se gostar deste vídeo, dê o seu like e compartilhe. Nós teremos 8 aulas a respeito de cura interior e libertação. Estas aulas serão apenas um resumo a respeito da cura interior e da libertação, para que você tenha uma direção para a sua vida e receba a plenitude do Evangelho, pois Jesus Cristo veio para curar, libertar e salvar. Fique agora com a 7ª aula, onde falaremos a respeito de libertação de prisões espirituais. Não podemos receber o perdão de Deus enquanto não perdoarmos quem nos ofendeu de todo o coração. Jesus falou isso em Mateus capítulo 6, versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Este é um princípio e uma condição que Jesus estabeleceu. Para recebermos o perdão dos nossos pecados, devemos também perdoar aqueles que nos ofenderam. E em Efésios capítulo 4, 32, Paulo diz: Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Assim como Deus nos perdoou, nós também devemos perdoar aqueles que nos ofenderam. Este é um princípio fundamental para recebermos a cura, para sermos restaurados. Para alcançar a cura interior, o primeiro passo é admitir que precisa de cura. Isso é, reconhecer que existe algo em você que está gerando algum bloqueio e impedindo o seu crescimento e que precisa ser retirado. A partir do momento que há o reconhecimento, a confissão, então cumpre-se a palavra de Deus, conforme Hebreus 10, 17. E não me lembrarei mais de seus pecados, de suas iniquidades. Todo pecado, toda iniquidade precisa ser confessada para que o Senhor venha retirar de nós. As feridas da alma são causadas por traumas psicológicos, advindos da educação que recebemos dos pais, do estilo de vida, do meio social e cultural que vivemos, conforme nós temos dito em aulas anteriores. Existem 2 tipos de doentes da alma, os que admitem e os que ignoram. Dentro do grupo dos que admitem, existe os que admitem e nada fazem para mudar a situação, e existe o que admite e busca ajuda para mudar a situação. E dentro do grupo dos que ignoram, existem os que realmente não têm conhecimento do fato, e existem os que ignoram por acreditarem que não precisam de cura. Então você está em um desses grupos, ou você admite que precisa de cura, ou você ignora que precisa de cura. Em Salmo 147, 3 diz: Deus sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Todos nós precisamos ser curados em alguma área das nossas vidas. Nós temos na palavra de Deus, na Bíblia, vários exemplos de pessoas que passaram por traumas e receberam a cura. Eu vou dar aqui alguns exemplos para que você entenda que a cura da alma faz parte do processo de salvação. O primeiro exemplo é o gadareno, conforme Lucas 8, 26 a 39. Neste texto você verá Jesus expulsando uma legião de demônios de um homem que vivia no cemitério, afastado, em solidão. Jesus traz a libertação para aquele homem e coloca ele de volta na sociedade. O gadareno era possuído por uma legião de demônios. Ele vivia oprimido de tal forma que ninguém conseguia conviver com ele, por isso ficava nos sepulcros. As feridas da alma o deixaram agressivo. Ele causava pânico às pessoas por onde passava. Não podia ser contido, pois destruía as correntes. Após ser liberto e curado, sua vida mudou radicalmente e voltou à sua casa para testemunhar o que recebeu.
Na passagem a respeito do gadareno, nós não vemos apenas a expulsão de uma legião de demônios, mas nós vemos a cura de uma pessoa que estava ferida. O gadareno, além de estar sendo escravizado por aqueles demônios, ele não convivia socialmente, perdeu o convívio social, ele era agressivo, as pessoas não confiavam nele, ele era solitário, vivia nos sepulcros. Provavelmente ele comia coisas estragadas por causa da legião de demônios que o dominava. Ele era um homem distante de sua família, distante de seus parentes. Talvez um dia ele tenha sido empregado, mas ele perdeu o emprego. Talvez ele tinha uma esposa, mas perdeu a esposa, perdeu os filhos por causa da sua condição. O estado que estava esse homem era um estado totalmente deprimido. Isso criou nele feridas, traumas, complexos de inferioridade, de frustração, de medos. Tudo isso fazia parte da vida dele. E ele precisava ser curado, ser restaurado. Por isso que quando ele fala com Jesus, deixa eu te seguir, Jesus imediatamente diz a ele, não, volte para sua casa, volte para sua família, volte até a sua vida normal. Eu estou te sarando, te curando. Volte para o seu emprego, volte para o bairro onde você mora, tenha uma vida normal como antes. O Senhor restabeleceu a condição familiar, a condição profissional, a condição social daquele homem. Ele foi completamente curado. Quando Jesus expulsou os demônios que o oprimiam, que o escravizavam, ele também estava recebendo a cura de suas feridas. Ele estava sendo reposicionado, estava sendo colocado na sua posição original, a qual o Senhor havia já determinado para ele. Ele estava recebendo uma nova identidade, uma restauração de sua identidade original. Aquela identidade que ele vivia, um homem agressivo, um homem que vivia no meio dos sepulcros, comendo coisas estragadas, não era a identidade que Deus preparou para ele. Então Jesus precisou libertar ele de todos esses traumas e colocar ele de volta na sociedade, colocar ele de volta na sua posição original. O gadareno é um exemplo de cura interior, onde nós vemos o Senhor Jesus não apenas expulsando demônios, mas colocando a pessoa de volta ao seu convívio social, trazendo uma restauração não apenas espiritual, mas uma restauração da alma, uma restauração do corpo, uma restauração do convívio daquele homem na sociedade novamente. Outro exemplo que nós lemos está em Mateus capítulo 8, versículo 1 ao 3, onde Jesus cura um leproso. Por ter uma doença contagiosa, aquele leproso era excluído socialmente. A lei judaica dizia que os leprosos deveriam ter uma cidade própria para viver. Eles não poderiam conviver socialmente com as pessoas normais. Eles tinham que viver afastado. Imagina a identidade de um homem que é criado, formado, excluído do seu convívio familiar, excluído socialmente. Provavelmente ele estava enfermo na relação consigo mesmo, por pensar que Deus o tinha castigado com aquela doença. Isso acontece com muitas pessoas. Ele não poderia se aproximar de ninguém, por viver isolado. Ele criou muitos traumas na alma. Toda pessoa que se isola cria traumas em sua alma, que impede ela de exercer aquilo que Deus planejou para ela. A sua identidade é distorcida, ela fica longe do projeto e do plano de Deus. Esse homem tinha sentimento de inferioridade e de abandono. Após receber a cura, mesmo sendo advertido por Jesus a não falar a ninguém, ele não conseguiu se conter e começou a espalhar o que tinha acontecido com ele e quem o havia curado. Quando nós lemos esse texto, parece algo muito simples, mas não é tão simples. Uma pessoa com lepra, ela vivia isolada. Todo isolamento causa complexos de inferioridade, de medo, de frustração. Todo isolamento social distorce a identidade do indivíduo. Este homem passou por tudo isso. Ele não apenas precisava de uma cura física, mas ele precisava de uma cura da alma. Ele precisava ser colocado de novo dentro do contexto social. Ele precisava ser colocado novamente na sua família. Nós não temos o relato detalhado desse homem,
Mas se ele nasceu leproso, desde criança ele foi colocado nessa cidade, separado da sua família. Se ele pegou a lepra durante a sua vida, ele teve que se afastar da sua família. Se ele estava casado, ele teve que se afastar da sua esposa. Se ele estava trabalhando, ele teve que se afastar do seu trabalho. Imagina o complexo que vai sendo criado dentro de uma pessoa assim. Jesus Cristo chegou até ele, não apenas para trazer a cura física, mas também para trazer a restauração da sua vida social, da sua vida familiar. Por isso, o Senhor, ele veio para nos curar completamente, e por isso a salvação, ela é completa. A salvação atinge o nosso espírito, porque ela restabelece o nosso relacionamento com Deus. Ela atinge o nosso corpo, porque ela retira de nós todas as feridas, todas as doenças e enfermidades, mas ela também cura a nossa alma, porque ela retira todas as feridas da alma, traumas e frustrações, medos, timidez, e nos dá uma nova identidade em Cristo. Outro exemplo de cura que nós vemos na palavra é com relação ao profeta Abacuque. Para isso você terá que ler toda a carta do profeta Abacuque. O profeta Abacuque começa o seu livro dizendo: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não escutarás? Capítulo 1, versículo 1. Diante da calamidade da nação de Israel, o profeta sente que Deus abandonou o seu povo. Esse é o sentimento do profeta, o sentimento de rejeição por parte de Deus. Normalmente, as pessoas passam por esse sentimento em algum contexto e situação da sua vida. Quando o profeta olha para o caráter de Deus, lá no versículo 12 do capítulo 1, ele diz: não és tu desde a eternidade? Ele entende que o sofrimento não é para a morte. Tudo aquilo a qual a nação estava passando não era um sofrimento para a morte, mas o Senhor ia trazer a restauração sobre a nação. Então, no capítulo 2, versículo 1, o profeta sobe à torre de vigia para esperar em Deus. No versículo 2 deste mesmo capítulo, Deus responde com uma visão que todos entenderão e que aconteceria no tempo determinado por ele. Então, no capítulo 3, versículo 2, o profeta ouve a palavra do Senhor. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, e clama por avivamento, dizendo: aviva a tua obra, ó Senhor. E por fim, no capítulo 3, versículo 17 e 19, o profeta declara: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, ele fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. O profeta, após receber a cura e a resposta dos problemas de sua nação, tem a esperança restaurada e mantém a sua confiança em Deus. Observe que no capítulo 1 o profeta começou dizendo: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Ele tem um sentimento de rejeição, acredita que Deus havia rejeitado a nação de Israel. Por isso ele fala: eu estou clamando, estou orando, mas Deus não está me ouvindo. Então, o Senhor vai demonstrando para o profeta aquilo que ele precisava fazer. Deus dá uma visão, Deus manifesta ao profeta, dizendo a ele, e no final do seu livro, ele vai agradecer e vai clamar ao Senhor e vai dizer que a sua fé agora está firmada no Senhor. E nada que aconteça diante das circunstâncias o vai parar, o vai deixar paralisado, mas ele continuará crendo no Senhor que o livrou. Deus precisou curar a ferida do profeta Abacuque, que estava com um sentimento de rejeição. Ele acreditava que Deus havia abandonado ele, abandonado a nação, mas quando ele começou a entender os planos de Deus, a sua vida foi restaurada. A maioria das vezes as pessoas têm sentimento de rejeição, desprezo relacionado a Deus, porque elas não entendem os planos e os propósitos de Deus. Elas não estão enxergando na mesma perspectiva de Deus. Isso as faz ter sentimento de rejeição, de frustração, como a nação de Israel, que tinha sido liberto da escravidão do Egito,
E na caminhada até a terra prometida, eles murmuraram, reclamaram, falaram contra Moisés, falaram contra Deus, porque eles não estavam entendendo os planos de Deus. É importante que você entenda os planos de Deus a seu respeito, para que você não venha dizer palavras negativas contra Deus. Deixe Deus te curar de todo sentimento de rejeição, de menosprezo, caso você tenha passado na tua vida relacionado a Deus. A palavra do Senhor diz que Deus não abandona os seus filhos, mesmo que uma mãe possa esquecer do filho que gerou, que amamentou, Deus jamais esquece dos seus filhos. O plano de Deus sempre é trazer cura para as nossas feridas. Isso ele fez com o profeta Abacuque, isso ele fez com o leproso, isso ele fez com a mulher samaritana, isso ele fez com o gadareno, isso ele fez com o profeta Jonas. O objetivo de Deus é curar as nossas feridas, para que nós possamos avançar e progredir e viver o plano e o projeto de Deus para as nossas vidas. De forma resumida, nós podemos entender que existem caminhos para a cura. Eu quero destacar aqui com vocês 4 caminhos para a cura. Primeiro deles, mantenha um relacionamento saudável com Deus. Ore, busque ao Senhor de todo o seu coração, invista tempo em sua presença. Segundo, arrependa-se de todos os seus pecados, pedindo perdão a Deus. Terceiro, libere perdão para todos que te feriram. Tenha uma relação saudável com todos. Todos os bloqueios do passado e do presente precisam ser eliminados. E quarto, valorize a si mesmo. Então você poderá ser feliz. Vamos abordar um pouco a respeito da cura da alma por meio da oração e da palavra de Deus. Quando aceitamos a Cristo, nosso espírito é regenerado, mas a nossa alma e corpo não. É na esfera da alma que entram as doenças emocionais, a ponto de refletirem no corpo. O fato de sermos cristãos não significa que estamos livres de todos os problemas. A cura emocional é um processo contínuo. A alma, onde reside o sentimento, a vontade, o pensamento e a consciência, precisa passar por constante renovação, conforme Romanos 12:2. A maioria das doenças da alma devem ser tratadas com a palavra de Deus, pois ela penetra na alma e no espírito a ponto de dividi-los, conforme Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus abre os nossos olhos quanto aos pecados que podem causar doenças espirituais, conforme 1 Coríntios 6:9-11. O choro constante pode ser sintoma de depressão, como ocorria com o salmista, Salmo 42:3. Seus ossos estavam sendo afetados, conforme o verso 10. A solução que ele encontrou foi esperar no Senhor, conforme o verso 11. Numa terapia, o paciente fala o máximo que pode e coloca tudo para fora. Assim acontece o processo de transferência. Da mesma forma, a pessoa deve agir para com Deus. Na oração, ela deve expor tudo, colocar tudo para fora, comunicando todos os seus problemas e dificuldades a Deus. Conforme Paulo fala em Filipenses 4:6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós somos membros de um corpo, conforme Paulo fala em 1 Coríntios 12, versículo 12, 25 e 27. Por isso, devemos cultivar relacionamentos. Os relacionamentos nos completam. Viver isolado provoca doença na alma. A Bíblia fala de pelo menos 3 homens que poderiam ter tido problemas emocionais sérios, mas que não tiveram porque confiaram em Deus. O primeiro deles é José. Foi vítima de inveja e injustiça. Foi vendido como escravo e passou por várias situações difíceis, mas ele se manteve confiante e foi exaltado por Deus. A vida de José é um exemplo de uma pessoa que passou por vários traumas, frustrações, complexos de inferioridade, medos, e ele venceu
todos esses traumas confiando em Deus, esperando no Senhor. Outro exemplo é o de Jó. Ele perdeu em um só dia 3.000 camelos, 7.000 ovelhas, 500 juntas de boi, 500 jumentas e 10 filhos. Mesmo assim, ele manteve-se firme, não negando a Deus e crendo em sua redenção. Imagina a alma de um homem que perde toda a sua renda, que perde todos os seus filhos, sofre a rejeição da esposa e ainda é acometido de uma doença no seu corpo. Ele tinha muitos motivos para abandonar a Deus, diante dos traumas que ele passou, dos medos, das angústias que ele teve, mas ainda assim ele manteve-se confiante, fiel a Deus, e Deus trouxe restauração da sua vida. O terceiro exemplo é do apóstolo Paulo. Ele consentiu na morte de Estevão, ele perseguia os cristãos, ele poderia ter vivido cheio de complexos, mas não deixou estas coisas abalar a sua fé. Imagina um homem que persegue, que apedreja, que prende e que mata. Tudo isso cria complexos dentro dele. E ele poderia simplesmente rejeitar a si mesmo, olhar para si e falar: eu não mereço, eu não posso ser um apóstolo, eu não posso ser usado por Deus. Diante de toda a situação que ele passou, ele poderia ter rejeitado a si mesmo por causa dos traumas e complexos a qual estava sendo criado dentro dele, e ele jamais seria um apóstolo. Mas ele rompeu tudo isso, ele rompeu esses bloqueios, essas cadeias emocionais, creu em Deus, e Deus fez dele um grande apóstolo, um dos maiores a qual nós conhecemos, que deixou uma herança impagável para nós. Estes são homens, José, Jó, Paulo, que passaram por traumas, mas venceram todos eles, crendo no Senhor, esperando no Senhor, tiveram as suas vidas restauradas e viveram o plano de Deus, o projeto de Deus, a verdadeira identidade que Deus tinha para eles. Os problemas emocionais também são curados pelo poder do pensamento. É por meio do pensamento que articulamos ideias que vão dirigir as nossas ações. Por isso, a importância de renovar a mente, Romanos 12, 2, e encher o pensamento com a palavra de Deus, Efésios 5:19. Não é ter pensamento positivo, mas é ter os pensamentos que faz parte da sua memória, da sua alma, renovado pela palavra de Deus. O que você pensa é o que você é, conforme Provérbios 23:7. Porque, como imaginou na sua alma, assim é. Muitas pessoas pensam: eu não vou conseguir, não vai dar certo, eu nunca vou casar, eu não vou conseguir vencer profissionalmente. E é isso que vai acontecer na vida dela. Por isso é importante você receber a renovação dos seus pensamentos. Você pensar conforme a palavra de Deus, conforme os planos de Deus para a sua vida. Isso fará você crescer e avançar e viver o projeto de Deus. Se você só pensa em coisas ruins, então falará só coisas ruins e negativas. Mudando-se a forma de pensar, automaticamente mudará a forma de falar. Viva com otimismo, declarando não os problemas, mas declarando a solução dos problemas. Existem pessoas que não dormem hoje preocupadas com o que vai acontecer no próximo mês. Siga o ensinamento de Jesus, não se preocupe com o dia de amanhã, conforme Mateus 6,34, e alegre-se com o dia de hoje, conforme Salmo 118, 24. Jesus liberou a paz sobre nós, por isso não ande aflito e nem com medo, conforme João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Receba a paz de Jesus Cristo. A partir de agora, nós faremos algumas orações e confissão de renúncia. São modelos de orações a qual nós faremos. Você não precisa seguir radicalmente a forma de nós orarmos, mas é apenas uma direção para que você saiba como orar. Oração de reconhecimento da ferida da alma. Pai, eu reconheço que minha alma está ferida e que preciso ser curado por completo. Pai, peço, em nome de Jesus Cristo, remova os bloqueios, feridas e traumas de minha alma. Pai, que a sua palavra entre e faça a divisão da minha alma e espírito. Limpa-me por completo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Oração a respeito de sentimentos de rejeição. Pai, eu renuncio todo sentimento de rejeição, complexo de inferioridade, culpa e medo.
Pai, que estes sentimentos ou quaisquer outros não dominem sobre a minha vida, não tenha mais poder sobre a minha vida. Pai, eu recebo a purificação por completo, eu recebo conforme a tua palavra que diz: purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Oração para a libertação de prisões espirituais. Pai, eu recebo a libertação de toda herança genética, espiritual e física, toda herança dos meus antepassados que tenha contaminado a minha alma. Pai, eu recebo a libertação de todo o domínio da cultura secular que tenha me condicionado e criado em mim frustrações, medos e decepções. Pai, eu recebo a libertação de todo o domínio das religiões legalistas que tenha criado padrões em mim, formatando a minha mente e me escravizando. Pai, eu recebo a libertação de todo remorso por causa das escolhas erradas que fiz. Pai, eu confesso que te abandonei e recebo a libertação de todo sentimento perverso que veio sobre mim por causa da incredulidade que cometi. Pai, eu recebo a libertação de todo sofrimento que veio a mim por causa da minha não aceitação à tua maravilhosa graça. Pai, eu aceito o teu perdão e a tua graça sem fim sobre mim. Pai, eu recebo a libertação por causa da falta de perdão, mágoas e ressentimentos. Pai, eu recebo a libertação de toda a espiritualidade excessiva que pratiquei e levei outros a praticarem. Pai, eu recebo a libertação de toda opressão que eu mesmo coloquei sobre mim, causando sobrecarga. Pai, eu entrego a ti o meu fardo e o meu jugo, e tomo o fardo e o jugo de Jesus Cristo, que é suave e leve. Pai, eu rejeito de minha vida toda ansiedade e depressão. Pai, eu rejeito o medo, a vingança, o ódio, o orgulho, os abusos, a inconstância, os complexos, a mentira, a grosseria, a brutalidade, a violência, a selvageria, a vaidade, a ansiedade, a angústia, a malícia e quaisquer outras práticas que tenham me causado depressão. Pai, eu recebo a libertação de todos esses sentimentos e práticas em nome de Jesus Cristo. Pai, eu te agradeço por me amar e cuidar de mim. Pai, obrigado. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Oração para a libertação de prisões espirituais. Pai, eu te agradeço por ter me feito do jeito que eu sou e aceito a minha aparência, minha cor, meu sexo, meu casamento, meus bens e tudo que sou e tenho hoje. Pai, eu renuncio toda forma de intolerância que tive contra mim mesmo. Pai, eu renuncio o mau humor, os bloqueios que me impedem de me aproximar de pessoas e conversar com elas. Pai, eu renuncio a timidez e o complexo de inferioridade. Pai, eu renuncio à minha forma de ser, de estar sempre na defensiva ou no ataque. Pai, eu renuncio à desconfiança que tenho das pessoas e o bloqueio que me impede de relacionar-me com as pessoas. Pai, eu renuncio toda forma de ser áspera, grosseria e toda dureza de coração. Pai, eu renuncio à falsa humildade, à ironia, à zombaria, ao sarcasmo e à prepotência. Pai, eu renuncio o medo de se expor e a falta de valor que atribui a mim mesmo. Pai, eu recebo a libertação de todos esses sentimentos e práticas. Em nome de Jesus Cristo, eu fui feito livre, eu sou livre. Pai, eu te agradeço por me amar e cuidar de mim. Pai, obrigado. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Oração por libertação de prisões espirituais. Pai, eu rejeito de minha vida todo sentimento de insatisfação e incompetência. Pai, eu rejeito de minha vida todas as incertezas, palavras negativas, murmuração e reclamação. Pai, eu me arrependo por cada uma dessas práticas. Pai, eu rejeito de minha vida todo medo, pavor, receio, insegurança, tensão, angústia, ansiedade e estresse emocional. Pai, eu rejeito de minha vida toda vingança, ódio, orgulho, inconstâncias, mentiras, vaidade, injustiça, indecisões e rejeição. Pai, eu me arrependo por cada uma dessas práticas. Pai, eu rejeito de minha vida a falta de admissão dos próprios erros. Pai, eu rejeito de minha vida o sentimento de prazer pela desgraça dos outros. Pai, eu rejeito de minha vida a ausência de aspirações e sonhos. Pai, eu rejeito de minha vida o ciúme, a tristeza e o sentimento que não sou amado ou bem-vindo. Pai, eu sou amado por ti e recebo o seu amor sobre mim, que preenche todas as lacunas de minha vida. Pai, eu rejeito de minha vida toda espécie de vícios sexuais, como a masturbação.
Pai, eu recebo a purificação destes pecados pelo sangue de Jesus Cristo. Pai, eu te agradeço por me amar e cuidar de mim em todos os momentos de minha vida. Pai, obrigado pelo teu perdão. Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Oração de confissão relacionada ao nome próprio. Pai, perdoa-me por todas as palavras que lancei contra meu nome e por ter rejeitado. Pai, eu aceito o meu nome próprio registrado por meus pais. Pai, se meu nome foi consagrado a algum ídolo, peço que cancele toda a maldição sobre ele. Pai, eu consagro meu nome ao Senhor para a glória do teu nome. Pai, obrigado. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Oração de confissão relacionada à culpa pela morte dos pais. Pai, eu reconheço que a morte de meus pais não foi culpa minha. Pai, eu reconheço que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, que toda culpa seja arrancada de mim, que este fardo seja retirado. Pai, eu recebo o fardo de Jesus Cristo, que é leve e suave. Pai, obrigado. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Oração de confissão relacionada à gravidez indesejada. Pai, eu reconheço que minha gravidez foi indesejada, mas também reconheço que o Senhor tem um plano para quem saiu do seu plano. Pai, eu me arrependo de ter rejeitado o meu filho, de não ter aceito. Pai, eu aceito o meu filho, ele é minha geração, meu descendente. Se você é mãe ou você é pai, diga, eu sou a mãe ou eu sou o pai do meu filho e diga o nome do seu filho. Pai, eu comprometo a cuidar, proteger, direcionar e amar o meu filho. Diga o nome do seu filho ou da sua filha. Pai, assim como o Senhor me ama, eu amarei o meu filho. Pai, eu te agradeço pelo privilégio de ser mãe ou de ser pai. Pai, obrigado, eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Oração de confissão relacionada a aborto. Pai, eu me arrependo dos abortos que fiz. Pai, eu me arrependo de ter pagado aborto para alguém. Diga o nome da pessoa. Pai, perdoa-me por ter tirado a vida de um inocente. Pai, a tua palavra diz que se confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Pai, eu recebo o teu perdão. Pai, que este fardo seja retirado de mim e minha consciência seja limpa. Pai, que este pecado não afete meus descendentes. Pai, obrigado por me amar. Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Oração de confissão relacionada à rejeição familiar. Pai, eu rejeito de minha vida toda forma de rejeição que criei dentro de mim. A rejeição que criei por conta da aparente preferência deles em relação aos filhos. A rejeição que criei por conta do divórcio de meus pais. A rejeição do casamento por conta de palavras indesejadas. A rejeição que criei por conta do abandono de meus pais, seja abandono físico, emocional, financeiro ou espiritual. A rejeição que criei por conta de palavras negativas, maldição e apelidos que foram lançados contra mim. A rejeição que criei por carência afetiva. A rejeição que eu mesmo coloquei sobre mim por causa da minha aparência física. E qualquer outra espécie de rejeição que entrou em minha alma e se tornou uma ferida dentro de mim. Pai, eu recebo a cura por todas essas rejeições que vivi em minha vida. Pai, eu te agradeço porque o Senhor sempre me aceita, jamais me abandonou. Pai, eu recebo o seu bálsamo sobre todas as feridas para que sejam saradas, conforme a tua palavra diz. Sara os quebrantados de coração e lhe ata as suas feridas. Pai, obrigado. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Nesta aula nós falamos de como se libertar das prisões espirituais, das feridas, dos traumas, da rejeição, dos sentimentos, ressentimentos, mágoas que são formados dentro da nossa alma, que bloqueiam a nossa vida de crescer e de viver o plano e o projeto de Deus. Que Deus possa te libertar completamente de todas as prisões espirituais, prisões da alma, trazendo refrigério. A palavra do Senhor diz que Ele é o nosso bom pastor e Ele refrigera a nossa alma e Ele faz jorrar de dentro de nós uma fonte que jorra para a vida eterna. Receba a cura, receba a libertação pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.